Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Números, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 9. Já acharam o livro de Números, capítulo 16, versículo 9. Está escrito o seguinte: porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Eu vou ler de novo esse versículo 9. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida: porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Amém? Quem acredita que esta é a poderosa palavra de Deus? Então vamos usar as mãos para aplaudir esta palavra, e vamos usar a boca para dar glória a Deus, e vamos engrandecer o autor desta palavra. Vamos glorificar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós agora. Vamos levantar este louvor até o trono de Deus. Vamos dizer glória, 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 glória a Deus. Oh, glória! Pai querido, Deus bendito, Deus amado, recebe o louvor de todo este povo e sobre cada vida que te glorifica. Derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, nós queremos ouvir a tua palavra. Queremos que o Senhor mesmo ministre a palavra agora. Nós queremos abrir os ouvidos para ouvir o Senhor falar. Então vem com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Remova todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Podeis se assentar. Moisés realmente recebeu de Deus uma missão profundamente espinhosa. E quando a gente vê que o privilégio de Moisés foi tão grande, a ponto de falar com Deus face a face, como um amigo conversa com outro, quando a gente vê esse lado belo da vida de Moisés, quando ele podia ouvir a voz de Deus, dar ordens em nome do Senhor e realizar milagres extraordinários,
Quando a gente olha só para o lado bonito do ministério de Moisés, a gente se esquece de como aquela missão que Deus lhe entregou foi uma missão, de fato, difícil de levar adiante. E Moisés passou muita luta com o povo, muita luta com as lideranças, muita luta inclusive com seu próprio irmão Arão, que acabou fazendo um bezerro de ouro e desviou quase o país inteiro. Quando a gente vê as dificuldades que Moisés teve que enfrentar, inclusive a ele mesmo, nos momentos em que ele tinha que interceder pelo povo, mesmo sabendo que o povo não merecia naquele momento uma intercessão. Mas Deus sabia a quem tinha escolhido e Deus conhecia o coração de Moisés. Mas quando a gente vai acompanhando as lutas que Moisés passou no ministério, realmente é de se ter dó. E a palavra é bem essa, muita dó de Moisés. O ministério de Moisés não foi fácil e não foi só de glórias. Moisés teve que enfrentar lutas, inclusive com a sua irmã Miriam, e com as pessoas mais chegadas. E ele ainda tinha que se apresentar diante de Deus com o coração limpo, porque ele sabia que dependia disso para continuar tendo comunhão com Deus. E é lógico que todas as lutas que Moisés foi passando, lutas terríveis em todos os sentidos, tudo aquilo era permitido por Deus, para que Moisés aprendesse a superar todas as dificuldades. Mas realmente dava dó. E eu creio que o dia que você conhecer Moisés pessoalmente, e esse dia vai chegar, um dia você vai vê-lo, primeira coisa que você tem que fazer é dar um abraço no Moisés e falar: poxa, Moisés, como eu te admiro. Por causa dos milagres que eu fazia, porque eu abri o Mar Vermelho. Não, por causa da paciência que você tinha. E em nenhum momento Moisés pensou em abandonar o ministério ou largar tudo por causa das lutas. Ele continuava na presença de Deus e intercedendo pelo povo. O dia que você conhecer Moisés, o dia que você conversar com ele, faça bons comentários sobre a graça que ele teve de Deus, a mansidão que ele teve naquela época, quando tudo era olho por olho e dente por dente. Ele realmente exerceu o ministério com muita paciência e é verdadeiramente um modelo para mim e para você. Porque todos os que estão à frente de um grupo de pessoas, seja um grupo pequeno ou um grande grupo, com certeza, a pessoa vai sofrer o mesmo tipo de luta e dificuldade que Moisés sofreu. Só que Moisés sofria isso numa escala gigantesca, porque ele estava liderando um povo que debaixo do chicote era muito disciplinado, mas que com a liberdade não sabia o que fazer com ela. Este povo do Oriente realmente é um povo surpreendente, porque parece que eles gostam de um jugo pesado. Quando você vê, por exemplo, o Iraque na época do Saddam Hussein, que governava o país com mão de ferro, todos se submetiam à ditadura de Saddam Hussein. Mas quando Saddam Hussein foi retirado do poder e quando o povo se sentiu livre, o país se descontrolou completamente. E o que é isso?
é justamente o fato da pessoa não saber lidar com a liberdade que antes não tinha. E Moisés está liderando um povo que viveu em escravidão 430 anos. E que agora está livre, não tem mais faraó dirigindo, governando ou lançando um jugo pesado. E eles não sabem direito viver a disciplina da liberdade. Moisés está realmente carregando uma cruz muito pesada. A sua missão é muito difícil. Além de tudo que ele passou, num certo momento, homens importantes de Israel, líderes de Israel, começam a murmurar contra Moisés e Arão. E estes homens têm nomes portentosos. São homens que têm grandes nomes. E eles estão se sentindo tão importantes ou até melhores do que Moisés. E eles resolvem dividir o povo. Olha a luta de Moisés. Aqueles líderes resolvem dividir o povo. Porque eles se achavam também santos, preparados para estarem à frente do povo, e não precisariam, na cabeça deles, se submeterem a Moisés e Arão, porque eles também eram santos, eles também eram especiais, eles também eram importantes, e eles julgavam que Deus estava no meio deles. E de fato estava, realmente estava. Mas Deus estava no meio de todo o povo, por causa da fidelidade de Moisés e de Arão. Porém, aqueles homens acharam que Deus, de qualquer maneira, continuaria no meio deles, e que eles não precisavam de líder nenhum. Eles se sentiam com grandes nomes, por isso resolveram dividir o povo. No capítulo 16, aqui no primeiro versículo, nós lemos o seguinte: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Esses 250, mais Corá, Datã e Abirão, eram varões de nome. Eles tinham nome, eles tinham importância, eles tinham liderança. E eles se juntaram então, você vê que já há um grande número, não é? Não é só Corá, Datã e Abirão. Foi Corá que começou com aquele levante, com aquela revolta. Mas eles já têm 250 líderes que estão decididos a dividir o povo, a enfrentar Moisés, a enfrentar Arão. E eles realmente tinham grandes nomes. Por exemplo, Corá quer dizer gelo ou granizo, como se ele fosse forte, como o granizo que a tudo destrói. Outros dizem que Corá queria dizer calvo, pode ser também. Mas o outro, por exemplo, Datã, significava fonte, água. Então ele se sentiu uma fonte para as pessoas beberem. O Abirão queria dizer: o Pai é exaltado em mim. Então esse Abirão, ele achava que Deus era exaltado na vida dele, que Deus precisava dele para ser exaltado. Então você vai vendo que esses homens tinham grandes nomes. Esse outro aqui, chamado On, que não é dado muito destaque para ele, mas ele está também na rebelião. On quer dizer luz. Então On se julgava luz para as outras pessoas.
Todos eles varões com nome importante. Então, eles se congregam contra Moisés. E veja a colocação que eles fazem aqui no versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Você vê? Eles se sentindo poderosos, foram até Moisés e contra Arão e disseram: é demais, chega, basta. Olha aqui, toda a congregação é santa, todos eles são santos. E quer saber, Moisés? Quer saber, Arão? O Senhor está no meio deles. E eles se referiam àqueles 250 líderes que estavam juntos na rebelião e que queriam dividir o povo, queriam tirar de Moisés e de Arão a liderança. Vai prestando atenção nisso. O que eles estão fazendo é tentar criar um ministério à parte no povo de Israel. Preste atenção. Ora, nós lemos na palavra de Deus que quando Israel saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, Corá, Datã e Abirão, e mais aqueles 250, inclusive o On no meio, todos líderes e varões de grandes nomes, eles queriam dividir o povo. É como se eles quisessem criar, por exemplo, ministério Corá, Datã e Abirão do povo de Israel. Como se eles quisessem criar uma denominação diferente. E eles vão enfrentar Moisés e o argumento é este: chega, basta, todos nós somos santos e Deus também está no nosso meio. Você vê, a pessoa começa a acreditar que ela tem a mesma condição de quem foi escolhido por Deus. Começa a passar na cabeça dela que ela pode se tornar dona daquilo. Vamos continuar a leitura para aprender. E isso interessa. Moisés, quando ouviu isso, ele caiu com o rosto em terra. Olha a atitude de Moisés. Ao invés de Moisés empinar o nariz e falar: quem que vocês estão pensando que são? Ao invés de Moisés levantar a cabeça e se fazer mais altivo, ele colocou o rosto em terra. Enquanto os outros queriam se exaltar, Moisés aqui se humilha. Olha a personalidade desse homem. Moisés, quando viu isto, caiu sobre o seu rosto. Eu estou lendo o versículo 4. Moisés caiu sobre o seu rosto. Moisés não queria ser grande, nem importante, nem chefe, nada. Aliás, quando Deus o chamou, ele deu 1 milhão de desculpas para não ir. Quando Deus o convocou, ele fez de tudo para que Deus escolhesse outra pessoa para aquela missão. Então Moisés nunca quis aquilo. E ele está vendo que pessoas agora estão tentando dividir o povo. E ele caiu sobre o seu rosto. E ele falou o seguinte: amanhã de manhã, vamos nos apresentar diante da tenda do Senhor, na porta da tenda da congregação, na porta do tabernáculo. Tragam vocês os incensários, para vocês se apresentarem diante de Deus. E eu e Arão também estaremos lá. E amanhã Deus vai decidir quem é o santo que ele escolheu. Deus vai decidir isso por nós. Eu não vou decidir nada. O que vocês estão querendo, Deus é que vai decidir, não sou eu. Então amanhã de manhã, vamos estar todos na porta da tenda da congregação, e vocês tragam os incensários, todos esses 250 homens, e vocês também, Corá, Datã e Abirão, e Arão e eu também estaremos lá. E vamos ver o que Deus vai fazer, qual vai ser a escolha de Deus.
Mas Moisés, ele quis fazer essa pergunta para o povo. Ele quis fazer essa pergunta para os revoltosos. Ele quis fazer esta pergunta para quem estava pensando em dividir o povo. Ele perguntou: porventura é pouco para vós que o Senhor Deus tenha tirado vocês do meio do povo e colocado diante dele para ministrar perante o Senhor? Será que é pouco isso que Deus fez com vocês, para que vocês estejam diante da congregação, perante o Senhor, administrando o sacerdócio, administrando diante dele o serviço do templo? Será que é pouca coisa? E Moisés diz aqui no versículo 10, acompanhem comigo, ó. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Na verdade, eles não queriam apenas ser sacerdotes, eles queriam criar um ministério à parte. Eles queriam levar uma parte do povo. E para isso começaram a diminuir Moisés e Arão, e começaram a se exaltar, dizendo: Deus também está no nosso meio, Deus também está conosco, nós também somos santos. Olha só, Moisés pergunta: é pouco que Deus fez? Que o Deus de Israel separou vocês do meio da congregação para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Pensa um pouquinho nisso, pensa na pergunta de Moisés. Eram 12 as tribos de Israel. De todo o povo, Deus separou a tribo de Levi. Deus separou aqueles homens para que eles ministrassem o serviço do tabernáculo. E os levitas eram, no Antigo Testamento, o mesmo que os diáconos e diaconisas são hoje no Novo Testamento. Moisés está perguntando: foi pouco o que Deus fez de tirar vocês do povo comum, de tirar vocês da multidão e chamar vocês, separar vocês para ministrar e administrar o sacerdócio perante Ele, diante de toda a congregação? Será que isso é pouco? E vocês ainda estão querendo o ministério, estão querendo dividir o povo? Será que é pouco que Deus fez com vocês? Olha a pergunta ecoando até hoje. Quem éramos nós antes? Nada nem ninguém. Nós éramos perdidos. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Viemos um dia à igreja, não porque queríamos adorar a Deus, mas porque estávamos sofrendo, porque nossas vidas estavam destruídas. Entramos na igreja até contrariados, não queríamos ir. Essa que é a verdade. Acabamos indo e a maior parte veio pela dor. Lembra quando a gente chegou diante da congregação, que a gente sentava lá nos últimos bancos, não conversava com ninguém? Lembra quando a gente ficava dentro da reunião, analisando, procurando defeito, assistindo, não querendo muita conversa com ninguém? Lembra quando a gente vinha, assistia a reunião e voltava rápido para casa? Ou ia para outros lugares? E a gente não queria saber de nada. Você se lembra disso? Mas veja, nós não queríamos saber de nada. Mas Deus já tinha um plano na nossa vida. Deus, Ele já te olhava no meio da multidão. Deus te via no meio do povo. E Deus começou a trabalhar na tua vida até o dia que Ele te separou do meio do povo. De toda aquela multidão, Ele te separou do meio do povo para estar diante dEle, para administrar o serviço mais importante na face da terra.
Será que é pouco isso? É pouco isso? Pensa bem. Se eu e você fôssemos só salvos, nós já teríamos que nos alegrar, porque não seria pouca coisa. Mas Deus pegou você e pegou a mim e nos separou do meio de todo o povo. E Ele nos chamou e Ele entregou um trabalho na nossa mão. Aquilo que Ele entregou na nossa mão é uma grande coisa. Hoje nós estamos fazendo esse trabalho. Pode ser que alguém diga: mas o meu trabalho é tão insignificante, pouca gente está me vendo, eu queria ter um nome maior. Não, não é assim que funciona. Corá, Datã e Abirão, eles se sentiam com grandes nomes e queriam se auto-exaltarem, mas olha só, eles estavam errados. Ainda que o seu trabalho seja pequenininho, ainda que o teu pastor nem lembre direito do teu nome, ainda que você pareça anônimo, anônima, saiba disso. Você é obreiro separado, separada da casa do Senhor, escolhido pelo próprio Deus. E o Senhor conhece o teu nome. O teu nome está sempre diante dele e nunca o Senhor se esquecerá de ti. Não é pouca coisa o que ele fez na tua vida. Por isso que Moisés está dizendo: por acaso é pouco o que Deus fez de tirar vocês do meio da multidão e colocá-los perante Ele para administrar o serviço da sua casa? E vocês ainda querem o ministério? Vocês ainda querem dividir o povo? A pessoa precisa tomar cuidado quando ela começa a extrapolar sobre a vontade de Deus. Quando a pessoa começa a se achar melhor até do que o próprio pastor. Quando a pessoa começa a se auto-exaltar. Quando acha que o pastor é um coitadinho, é um ignorante. Peraí, o pastor é de oração? Eu também sou. O pastor é usado por Deus? Ah, mas eu também sou. O pastor prega bem? Mas eu também prego muito bem. Olha só, a pessoa está querendo se auto-exaltar, não é? A pessoa está querendo se autoglorificar. A pessoa quer que o seu nome seja grande. E no reino de Deus é justamente ao contrário. Jesus falou assim: quando um de vocês quiser ser grande, seja o vosso serviçal. E aquele que quiser ser o maior de todos, seja vosso servo. É assim que funciona no reino. Quem quiser ser grande, seja vosso serviçal. Sabe o que é um serviçal? É aquele criado que recebe salário para trabalhar. Qual é a recompensa máxima que ele vai receber? O salário pelo qual foi contratado. Só isso. Quem quiser ser grande, seja como um empregado contratado que recebe o salário combinado e não tem mais nada a ver. Acabou ali a sua participação. E quem quiser ser o maior de todos, seja o vosso servo. Quer dizer, seja o vosso escravo. E qual a diferença do serviçal e o escravo? É que ao contrário do serviçal, o escravo não recebe salário nenhum. É simplesmente escravo para obedecer ordens. Quando a pessoa quer ser grande, o máximo que o reino de Deus vai promovê-la é o papel de um simples serviçal. Só. Não vai ter projeção de recompensa nenhuma, porque para a pessoa basta apenas o mérito daquela contratação. Quando a pessoa quiser ser maior do que todos, então vai ser escravo, nem direito a salário vai ter. O reino de Deus funciona assim. Todo que se exalta, todo aquele e toda aquela que se exalta, vai ser abatido, abatida.
Mas todo aquele e toda aquela que se humilha será exaltado, não pelo homem, mas pelo próprio Deus. O reino do céu funciona assim. Por isso que Moisés colocou o rosto em terra, caiu com o rosto em terra. Enquanto Corá, Datã e Abirão queriam ser mais importantes, Moisés caiu com o rosto em terra. É por isso que Deus vai exaltar Moisés aqui. Porque o que eles estão querendo é dividir o ministério. E qual é o argumento? Nós também somos santos. Deus também está no nosso meio. Lógico que está. Corá, Datã e Abirão. Enquanto eles estão com o povo de Israel, é lógico que Deus está no meio deles. É evidente. Enquanto você está na congregação, enquanto você está unido ao corpo, enquanto você está ligado ao ministério, é lógico que Deus está no teu meio. Pode fazer sinais, prodígios e maravilhas. Pode realizar grandes coisas. Vai, pregue, faça a obra. Enquanto você estiver ligado na bênção, você é uma pessoa abençoada. Deus vai honrar enquanto você estiver ligado. Eu já vi muitos, e cada vez que eu lembro deles, eu fico triste. Porque tivemos no Ministério Paz e Vida pessoas que conseguiram até um grande nome. Diante do povo, sim. Conseguiram. Seus nomes cresceram. E na Paz e Vida a gente não tem ciúme disso. Quando um pastor cresce, nós até gostamos. Eu, por exemplo, fico super feliz quando eu viajo para qualquer estado e o povo vem me procurar, o povo da Paz e Vida, e diz assim: olha, não tire nunca esse pastor daqui, é uma bênção. Fico super feliz. Então, você está gostando desse pastor? Ai, que homem de Deus. Aí eu fico feliz. É ruim quando a gente vai numa igreja e os obreiros fazem uma rodinha, te cercam e dizem: pastor, tira logo esse homem daqui que nós não aguentamos mais. Isso é ruim. Mas quando vem elogiar um homem de Deus, uma mulher de Deus, ficamos hiper felizes. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te separou do meio da multidão, não fez pouca coisa na tua vida, e muito mais ainda Ele vai fazer se você permanecer ligado na bênção, porque o Senhor está no meio do seu povo. É lógico que Ele está. Mas quando a pessoa começa a achar que o povo está ali por causa dele, quando a pessoa começa a achar que ele quer demais, que ele quer o bom, que se ele sair, ele leva todo aquele povo, quando ele começa a pensar desse jeito, e quando ele leva isso adiante, sai da bênção. Deus que estava no meio deles não está mais, porque Deus não aprova a rebelião de jeito nenhum. Deus não aprova divisão de jeito nenhum. Alguém diz assim: mas pastor João Ribe, antes da Paz e Vida, o senhor era pastor de que igreja? Eu era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Abri a igreja da Quadrangular em Carapicuíba e era pastor auxiliar da sede. Não é? E tocava também a minha agência de propaganda. Não vivia do ministério. Eu tinha renda. Só que depois de alguns anos eu fiquei tão magro, tão doente, e não tinha tempo, nem para mim, que eu resolvi nunca mais pregar o Evangelho. Resolvi que seria só publicitário. E fui embora para Manaus. Morei quase 2 anos em Manaus. Nesse período, nunca pensei: vou abrir um ministério, vou abrir uma igreja, vou dividir o povo da Quadrangular. De jeito nenhum. Pelo contrário, não queria mais saber de nada, de nada. É diferente. O que nós vimos acontecer na Paz e Vida, e isso várias vezes, e ninguém foi bem sucedido até hoje, é o pastor estar aqui num culto de domingo e dizer para o povo, com a igreja cheia: no próximo domingo a reunião não vai ser aqui não, tá?
Vai ser nessa mesma rua, só que no número tal. Isso já vimos acontecer na Paz e Vida. Isso já aconteceu. 3 meses depois estavam todos eles. 3 fizeram isso em seguida. 3 meses depois estavam todos eles pedindo para voltar para o ministério. Mas aí não tem como. Caiu na maldição de Corá, Datã e Abirão. Não tem como. Você vai ver o que vai acontecer com Corá, Datã e Abirão. Então é diferente, amados. Eu não queria pregar mais o evangelho. Eu fiquei lá em Manaus trabalhando, engordei, ganhei dinheiro, muito dinheiro. Trabalhava pouco, ganhava bem, vivia bem, morava bem. Não queria saber de igreja. Só que à noite, toda noite, o Espírito de Deus me visitava e me colocava em sonhos, pregando para multidões. Várias e várias noites, uma noite atrás da outra. Acordava até chorando. Parecia um sonho tão real. Mas eu não queria mais saber. É diferente, amados. Não saí da quadrangular para dividir o povo ou para abrir uma igreja do lado. Nada disso. Não foi para dividir ministério nenhum. Saí porque eu cansei. Falei, não, é muito cansativo, é muita luta. Não quero não, fui me esconder lá em Manaus. Só que Deus, Ele nunca desiste de ninguém. Deus nunca deixa um plano de lado porque alguém não quer. De um jeito ou de outro, Ele vai fazer a sua vontade. Porque o nosso Deus é soberano e Ele reina não só nos céus, mas também na terra. Deus sempre acaba executando o seu plano. Quando lá em Manaus, eu orei por um paralítico que andou, um homem que não andava já há vários anos. Eu fui orar a Deus e disse, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Foi aí que o Senhor me deu tudo. Tudo que Ele queria de mim, não é? E quando eu voltei, que eu disse lá em Manaus, olha, estou voltando para São Paulo. Não, você não pode fazer, estou indo embora. Estou indo para São Paulo. O que você vai fazer? Ah, Deus quer que eu abra uma igreja. Que igreja? Você está louco? Para falar de Jesus? Mas que Jesus o quê? Você está louco? Falei, mas é isso que Deus quer de mim. Estou voltando para São Paulo. Voltei para São Paulo e fui procurar um salão no centro da cidade, bem longe da igreja onde antes eu congregava, bem longe. Eu era uma lembrança do passado. Fui abrir a igreja no centro da cidade, que está até hoje para a glória de Deus, na Avenida Rio Branco 511, no centro da cidade, na boca do lixo. E era um trabalho tão difícil ali, tão difícil, que quando as pessoas saíam da igreja, as prostitutas estavam na porta, chamando os homens para saírem. As mulheres falavam, eu não volto mais nessa igreja, esse lugar é muito perigoso. E a gente continuou lá, no centro da cidade de São Paulo. Não ficamos chamando ninguém, mas fomos atender a chamada de Deus. É diferente. Quando alguém está atuando num trabalho, está à frente da igreja, e sorrateiramente começa a murmurar, começa a querer dividir o povo, começa a planejar ações para realmente fazer um ministério à parte, Deus, que vê tudo em secreto, Ele não se agrada disso e está na palavra dEle. E a pessoa vai cair nesta maldição, e o que é pior, todo mundo que segue alguém nessa situação acaba entrando na mesma maldição e no mesmo prejuízo. Veja, vamos continuar acompanhando aqui. Você vai ver que Corá, Datã e Abirão não se sujeitam mais a Moisés e a Arão. Moisés diz assim, mensageiro, vá até a tenda de Corá, Datã e Abirão e peça para eles subirem até aqui. Qual é a resposta deles? Versículo 12. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Eles já não estão obedecendo, não é? Já estão enfreitando, recebem a ordem, mas desacatam.
desobedecem propositadamente e continuam murmurando, continuam falando mal. Moisés ficou muito triste. Moisés, ele diz aqui no versículo 15: Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Por que eles estão fazendo isso, Senhor? Nunca tirei nada deles, nunca peguei nada deles, nunca fiz mal a nenhum deles. Por que eles estão fazendo isso? Por que essa revolta? Por que essa rebelião? Nunca fiz nenhum mal para eles. Pelo contrário, Moisés só fez bem. Nunca fiz nenhum mal a eles, a nenhum deles, nada. Nenhum deles pode me acusar. Que mal que eu fiz a eles? Aí Moisés continuou naquela proposta. Então digam a eles que amanhã venham os 3, venha também o On, venham os 250 líderes, tragam seus incensários, e amanhã de manhã vamos nos apresentar juntamente na porta do tabernáculo. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos ver quem que Deus vai confirmar. Corá, Datã e Abirão, e mais aqueles 250 revoltosos, eles tinham a certeza absoluta que Deus também era com eles. Eles tinham certeza absoluta que tudo o que eles estavam fazendo era também na direção de Deus, que Deus queria aquilo. Que Moisés era santo, mas eles também. Que Moisés era usado por Deus, mas eles também eram. Que Moisés podia falar com Deus, mas eles também podiam. Eles tinham certeza que Deus estava com Moisés, mas que Deus também estava com eles. Eles tinham certeza. Então eles foram para a porta da tenda da congregação, acreditando que Deus estava do lado deles também. Eles estavam contra Moisés e achavam então que Deus estava a favor deles. É lógico que aí tem um erro muito grande. Se eles estão contra, Deus escolheu, como é que eles vão estar com Deus a favor? Lógico, é uma coisa simples. Mas eles acreditavam que Deus é Deus, Moisés é Moisés e eles são eles. Que Deus não iria proteger Moisés coisa nenhuma, que Deus também estava no meio deles. Então, no dia seguinte, todos aqueles homens pegaram seus incensários, fizeram suas orações, se apresentaram diante de Deus, e eu creio, até sentindo adoração no coração, eles foram levando aqueles incensários até a porta da tenda da congregação. Todos eles estavam querendo a presença de Deus, todos eles, não resta dúvida. Mas o problema é que eles já estavam fora da direção de Deus. Quando a pessoa quer buscar a Deus, já estando fora da direção, não é porque ela está bem intencionada na adoração que Deus vai receber aquele louvor. Olha o detalhe. Corá, Datã e Abirão, mais o On, e os 250 homens foram com seus incensários até a porta da tenda da congregação. E ali também se apresentou Moisés e Arão com seus incensários. E a maior parte do povo está a favor de Corá, Datã e Abirão, contra Moisés. O povo está tomando partido da maioria. É lógico, se 254 estão contra Moisés, 254 líderes estão contra Moisés e Arão, então é 254 líderes contra 2. O povo foi na maioria. Você sabe, o povo vai na maioria. Então o povo estava também contra Moisés e Arão. E Corá, Datã e Abirão e os seus 250 príncipes estão lá com o incensário na porta da tenda da congregação, estão louvando a Deus. Ninguém estava blasfemando contra Deus. Eles estavam contra Moisés e Arão. Preste atenção. Foi aí que aconteceu que a glória de Deus apareceu. Veja o versículo 19. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação.
Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Tenta visualizar esse quadro. Corá, Datã e Abirão dizem: nós também somos santos. Deus também está no nosso meio. E nós estamos aqui com incensário. Nós estamos adorando o Senhor. E eles estão ali na porta da tenda da congregação. Eles estão com sinceridade diante de Deus, mas contra os escolhidos de Deus. Porém, no coração de Corá, Datã e Abirão e dos 250 revoltosos, eles não têm nada contra Deus, não. Pelo contrário, eles amam a Deus. Mas tem um erro aí, olha só. Há um erro espiritual aí. Eles saíram fora da vontade de Deus. Mas naquele momento em que eles estão adorando com seus incensários, surge a glória de Deus. Quando Corá, Datã e Abirão viram a glória de Deus, eles se alegraram. Olha a glória de Deus. Não falei que Deus está no nosso meio também? O que eles começaram a fazer? Começaram a dar aleluias. Começaram a glorificar o Senhor. Olha aí, a glória de Deus apareceu, está vendo? Nós somos maioria. E eles continuavam com incensário. Corá, Datã e Abirão pensaram que a glória de Deus estava aparecendo por causa deles. Olha a confusão. Mas aí Moisés escuta a voz de Deus e só Moisés ouve. Só Moisés escuta. Deus fala no ouvido de Moisés: sai de perto deles. Eu vou consumi-los agora, de uma vez. É como se Deus dissesse: Moisés, disfarça, sai de fininho, fica olhando de longe que você vai ver o que eu vou fazer. Vou consumi-los de uma vez. Moisés, naquele momento, ele cai com o rosto em terra de novo. Ele diz: Senhor, pecaria um só homem e toda a congregação pagaria? Todos morreriam por causa de um único pecador? Tá bom, Moisés. Então chega diante do povo e diga assim: saiam de perto destes homens iníquos. Saiam de perto. Não fiquem com eles e não toquem em nada do que eles têm. E quem ficar com você, Moisés, vai estar na bênção. E os que continuarem com Corá, Datã e Abirão, deixa comigo. Aí Moisés foi e falou para o povo. Vamos aqui no versículo 26. E falou Moisés à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Moisés está suplicando para o povo: não sigam esses revoltosos. Não sigam estas pessoas que estão dizendo que são santos, que estão dizendo que são melhores. Não sigam estas pessoas que estão batendo no peito, dizendo que Deus está com eles também, porque Deus não está. Saiam da tenda deles, saiam de perto e não toquem nada destes homens ímpios, para que vocês não morram no mesmo pecado. Olha só, você está entendendo? Às vezes o membro, ele vai por causa da murmuração. Um líder resolve dividir o povo e vários membros ficam engravidados pelo ouvido e acabam seguindo. Mas olha o que Deus diz na sua palavra: desviai-vos destes homens ímpios. Não entrem em suas tendas. Não toquem em nada deles, para que vocês não pereçam no mesmo pecado. Então a pessoa acaba seguindo alguém que está causando uma divisão no ministério, e a pessoa acha que está indo na bênção, mas na verdade está indo na maldição. O que Deus está dizendo? E esta é a única hora que Deus quer que o membro da igreja se desvie. Essa é a única hora que Deus quer que o membro da igreja se desvie. Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens.
É a única hora que Deus quer que uma pessoa se desvie, que ela se desvie do caminho do ímpio. Nem vá na tenda, nem vá na casa da pessoa. Ah, mas eu vou, está abrindo um outro ministério, eu vou com o líder, está dividindo, mas eu vou porque eu gosto demais daquele líder. Deus não impõe, Deus não obriga. Deus diz: peço-vos, não toquem em nada deles. Se desviem das tendas destes homens ímpios, para que vocês também não pereçam no mesmo pecado. A pessoa que entra numa dessa, não sai na bênção não, sai na maldição. Deixa eu dizer isso para você. Às vezes alguém está querendo te seduzir para sair da paz e vida, abrir um outro ministério. Não pensa que vai sair na bênção, não tem como sair na bênção. Não tem como. Se sair, vai sair na maldição. E quem entrar na mesma tenda, vai entrar na mesma maldição. Deus está dizendo: se desviem das tendas destes homens ímpios, para que não morram no mesmo pecado. Aí uma parte do povo saiu e ficou com Moisés. E outra parte continuou lá, com Corá, Datã e Abirão e os 250. E Corá, Datã e Abirão continuavam insistindo: olha a glória de Deus. Olha aí, ó. Nós estamos aqui adorando o Senhor, a glória de Deus apareceu. Deus também está no nosso meio. Mas preste atenção, nem sempre a glória de Deus aparece para salvar. O dia que Jesus Cristo voltar em glória, não pense que Ele vai voltar para salvar, porque aí já terá consumado a história. O dia que Ele aparecer em glória, vai ser para separar aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Ele vai vir para fazer a separação definitiva. Nem sempre a glória vem para salvar. Mas Corá, Datã e Abirão estão cegos, e as pessoas à volta também estão cegas. Não vou atrás de Moisés, não. Versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Essa é a diferença entre Moisés e Corá, Datã e Abirão. Porque tudo que Moisés fez não veio do seu próprio coração, veio do coração de Deus. O que Corá, Datã e Abirão estão fazendo são coisas que brotaram do coração humano. E o coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Todo tipo de religião da terra procede do coração do homem. Por isso que a religião é um engano. E Moisés está mostrando que tudo que ele fez não procedeu do seu coração. É a diferença, amados. Quando alguém começa a ter ideias próprias: não vou dividir o ministério, esse povo vai comigo, com certeza, esse povo me acompanha, agora eu vou fazer para mim. A pessoa está com pensamentos do próprio coração: agora eu vou trabalhar para mim, agora eu vou construir para mim. A pessoa está com pensamentos do próprio coração. É por isso que leva à perdição. E Moisés está dizendo: tudo que eu fiz, todos estes feitos, do meu coração não procedem. Ou seja, é do coração de Deus. Versículo 29. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda,
E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Você vê, todos estes homens tinham nomes gloriosos. Um era forte como granizo, o outro era uma fonte, o outro era orgulhoso porque dizia: Deus é exaltado por minha causa. E o outro se julgava luz. E os outros 250 se sentiam em condições de estar também naquele novo ministério, e que Deus também estava no meio deles. Mas foi um erro muito grande. Deus criou aquele fato novo que engoliu a todos. Todos pereceram. Quando o povo viu aquele sinal, o povo correu. Correu porque não queria morrer. E Deus já tinha avisado o que iria acontecer. Amado, amada, é pouca coisa o que Deus fez na tua vida? Te tirou do mundo, te purificou com o sangue do Senhor Jesus, perdoou todos os teus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro, arrolou o teu nome lá na glória. Você é uma pessoa conhecida no céu. É pouco que o Senhor Jesus pessoalmente te batizou com o Espírito Santo e com fogo. É pouco que Ele te separou do meio do povo e te pôs nesse ministério para fazer a obra de Deus. Por que você se deixaria levar por outro pensamento do seu próprio coração ou pelo coração de outra pessoa? A tua chamada não mudou. Sempre que nós consagramos alguém, nós deixamos bem claro: o Senhor Jesus está te separando, está te consagrando, e isso é até o fim da vida. É até o dia da tua partida, seja pela morte ou seja pela volta de Jesus. Esse é o plano de Deus e vai continuar sendo o plano de Deus. Não é pouca coisa o que o Senhor fez, e não é pouca coisa o que Ele ainda fará. Não se deixe seduzir pelo seu próprio coração ou pelo coração de outra pessoa. Depois dessa experiência fantástica, era para o povo de Israel dizer: aprendemos a lição, hein? Vamos agora calar a boca. Vamos agora respeitar Moisés e respeitar Arão, porque a terra abrir a boca e engolir Corá, Datã e Abirão, a sua tenda, a sua casa e tudo que ele tinha, de modo que não sobrou nada. Depois Deus fazer aqueles incensários de 250 explodirem em chamas e suas vestes pegarem fogo, e os 250 morrerem carbonizados. De fato, a gente precisa tomar cuidado. A partir de agora, vamos respeitar Moisés e vamos respeitar Arão. Não teria sido lógico que isso acontecesse? Mas não precisou esperar muito não, amados. Já no dia seguinte, o povo estava de novo murmurando. Veja o versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. No dia seguinte já estavam de novo murmurando contra Moisés e contra Arão. E novamente, quando a multidão estava em torno de Moisés, veio a glória de Deus. Mais uma vez, a nuvem do Senhor, a glória de Deus apareceu. Aí Deus de novo cochicha: Moisés, se levanta e sai do meio dessa congregação. Eu vou consumir esse povo todinho.
Novamente, veja, Moisés coloca o seu rosto em terra, inclusive Arão. Deus tinha acabado de dizer, versículo 44, então falou o Senhor a Moisés dizendo, levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Deus soltou uma peste no meio dos murmuradores, que quando Arão chegou com o incensário, com aquele fogo santo do altar, com temor no coração, diz a palavra que Arão se colocou no meio entre os vivos e os mortos. Eram muitos os cadáveres. E Arão começou a interceder, pedindo para Deus interromper aquela praga. Aí Deus fez cessar a praga, mas muita gente morreu. Você vê que murmuração, revolta, divisão, fofoca, isso provoca a ira de Deus. Deus fica irritado com isso. Versículo 48. E Arão estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Por que houve toda essa matança? Inicialmente, primeiro por causa de Corá, que foi o cabeça da rebelião, da divisão, que quis fazer um ministério à parte. E depois, por que houve uma matança maior ainda? A praga correu no meio da congregação. Porque o povo no dia seguinte já estava murmurando outra vez. Amados, isso é tão grave, isso é tão sério, que não pode ser nomeado no meio do povo de Deus. Isso não pode fazer parte da nossa congregação e não pode fazer parte de nenhuma igreja da Paz e Vida. Nunca Deus vai se agradar de um grupinho que se reúne para murmurar. Acredite, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu presente no meio deles. Mas onde estiverem 2 ou 3 murmurando, ainda que seja em nome do Senhor, Deus não está no meio não, é o diabo que está no meio. Toda vez que se formar um grupinho, 2, 3, 4 pessoas numa murmuração, ainda que a pessoa queira dar uma de santa, achando que Deus está com ela, no meio dela, que ela teve uma revelação, que Deus abriu os olhos dela, e que ela está falando, e que ela é profeta, mas ela está murmurando, Deus não está no meio coisíssima nenhuma. Isso não pode ter no nosso meio, amados. Isso não pode se nomear entre nós. Em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor hoje está soando como advertência. O que aconteceu com Corá, Datã e Abirão está ecoando até hoje. E esse é o segredo da palavra de Deus. Ela continua ecoando. Está ecoando e vai continuar ecoando. O que você está ouvindo agora vai continuar ecoando no teu ouvido amanhã. Vai continuar ecoando sempre, em toda parte. E quando você vê que está havendo um ajuntamento para fofoca, para murmuração, para planejar o mal, não toque neles, não se ajunte com eles e não participe do pecado deles, porque Deus não se agrada disso. Quando você ver 2 ou 3 falando mal ou murmurando, deixa aqueles 2, aqueles 3, porque era Corá, Datã e Abirão, deixa os 2 e os 3 ali. Sai do meio deles e procura 2 ou 3 que está falando e que está reunido em nome de Jesus Cristo. Aí você vai se separar da maldição e vai ficar dentro da bênção. Não há bênção no meio dos ímpios. Não há bênção no meio dos murmuradores. Só praga e destruição. Toda a igreja se coloque de pé. E nós vamos
ecoar esta palavra e vamos sempre estar ouvindo coisas parecidas. Não com interesse de qualquer controle. Imagine só, Jesus nunca quis ter controle de ninguém. Quando Jesus disse para a multidão: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, muita gente começou a murmurar, e até os 70 discípulos abandonaram Jesus e ficaram só os 12. Pensa que Jesus ficou dizendo: não, gente, não vá não, volte aqui, eu mudo o discurso. Pensa que Jesus ficou falando: não, gente, vocês me entenderam mal, fiquem aqui. Deixaram só Jesus e os 12. Até os 70 foram embora. Jesus olhou para os 12 e disse: quereis vós também retirar-vos? Jesus dá total liberdade. Vocês querem sair também? Querem se retirar? Jesus dá total liberdade. Ninguém está falando nada aqui para falar: não, vou segurar o povo. Não, de jeito nenhum. Estamos ministrando a palavra, ministrando o que acontece, advertindo, porque não resta dúvida que haverá apenas morte e maldição para quem participar do pecado de Corá, Datã e Abirão. Esteja ciente disso. Não sai na bênção, não sai na maldição, sabia? Achar que está saindo na bênção, não tem isso não, está saindo na maldição. Está seguindo o próprio coração ou o coração alheio, que é pior ainda. Está colocando a sua vida e a sua alma na perdição do erro do coração humano. Ninguém está falando nada aqui para controlar. Fica à vontade. Quer seguir Corá? Quer ir atrás de Datã? Concorda com Abirão? On também a tua luz? Fica à vontade. Jesus disse para os 12: quereis vós também retirar-vos? Fiquem à vontade, vocês também querem ir embora? Jesus não obriga ninguém a permanecer. Mas Pedro sabia onde estava a bênção. Pedro sabia onde estava a maldição. Ainda que Pedro estivesse triste, Pedro disse: Senhor, para onde e para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E quem ficou com Jesus ficou na bênção. Os que ficaram com Moisés e Arão ficaram na bênção. Os que foram atrás de Corá, Datã e Abirão foram para a perdição. E olha só, até os simpatizantes depois, 14.700 simpatizantes de Corá, Datã e Abirão, que continuavam no pecado da murmuração, fermentando, também pereceram, até os simpatizantes. Esses 14.700 que morreram, é evidente que eles não iriam atrás de Corá, Datã e Abirão e On, porque eles já tinham morrido. É lógico que eles não iam atrás de nenhum líder, mas continuavam no meio da congregação murmurando. Isso irritou profundamente o Senhor. Nenhum tipo de murmuração se ache na tua boca. Nenhum tipo de fofoca, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de fermento. Quando Deus olhar para a tua boca, esteja saindo somente aquela palavra que glorifica e exalta o nome do Senhor. Isto agrada a Deus. Qualquer outra coisa irrita o Senhor. Mas nós somos falhos. Nós somos humanos. Às vezes até queremos fazer um comentário meio ferino, meio venenoso. Às vezes até por causa da amizade a gente acaba concordando ou participando daquilo. Mas no reino de Deus não existe amizade não, viu, amados? Eu só estou concordando porque o camarada está falando mal, está murmurando, mas é meu amigo. Aquilo lá eu ouvi, mas eu não participo, mas eu só fiquei ali porque é meu amigo. No reino de Deus não existe amizade não. Não existe isso. Eu vou atrás de tal líder que está saindo porque ele é muito meu amigo. No reino de Deus não existe amizade.
O único amigo que nós temos é Jesus Cristo. E eu já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. O nosso amigo é Jesus Cristo. Não seguimos a amizade de ninguém. Se a gente erra, se a gente às vezes faz um comentário infeliz, se às vezes a gente participa de uma rodinha assim, hoje a palavra de Deus está ecoando para dizer: não toque, não participe, não fique no meio deles, porque eu não estou no meio deles, diz o Senhor. Isso nós temos que observar daqui até o dia da volta do Senhor. Se você é daquele tipo que adora uma fofoca, se você é do tipo que quer saber as últimas novidades, está sempre inquirindo, perguntando, e está sempre nos piores assuntos, e está sempre querendo saber mais, em nome de Jesus, ouve esta palavra. Ouve a palavra de Deus. Muda completamente. Coloca um freio assim na boca. Coloca um freio na língua. Domina a tua língua, domina a tua boca. Não faça nenhum tipo de coisa que possa provocar a irritação de Deus, porque isso não te seria proveitoso. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem feito comentários contra o teu pastor, contra a liderança, contra o chefe dos diáconos, contra a chefe dos diáconos, contra o líder dos jovens, se você tem feito qualquer tipo de crítica para uma liderança, cesse imediatamente com isso. Sirva ao Senhor com inteireza de coração. Com defeitos ou não, nós fazemos parte do Israel de Deus. Todos nós saímos da mesma escravidão. Todos nós saímos do mesmo lugar. E todos nós estamos caminhando em direção ao mesmo lugar. Vamos dar as mãos e vamos chegar juntos na Canaã celestial. Se alguém cair, vamos ajudar a levantar. Se alguém está doente, vamos cuidar até a pessoa sarar. Mas vamos continuar juntos. Vamos continuar nos suportando. Vamos fazer isso. Moisés teve que suportar o povo. E o povo teve que suportar Moisés. E a palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Vamos nos suportar, porque não haverá céu diferente para nós. Não haverá. Eu fico imaginando que Deus, que tem um ótimo humor, Deus tem muito bom humor, sabia disso? Eu fico imaginando que Deus não vai deixar de salvar uma pessoa porque num determinado momento falou mal de alguém, não é? Pode acreditar nisso. Deus não vai deixar de salvar uma pessoa porque em determinado momento falou mal de um líder. Jesus disse assim: toda palavra que disserem contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, não é? Chamaram Jesus de endemoniado, chamaram Jesus de Beelzebu, chamaram Jesus de enganador, chamaram Jesus de falso profeta. Falaram muito de Jesus. Chegaram para um cego curado por Jesus e disseram: dá glória a Deus, sabemos que aquele homem é pecador. Jesus disse: toda palavra que disserem contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Ora, não é porque alguém falou mal de alguém, de um líder, que Deus vai falar: não vou mais salvar. Não é? Não é por causa disso. Mas Deus tem bom humor. Ele vai pegar um quarteirão lá na glória e vai colocar junto todos os murmuradores. É verdade. A pessoa que você mais tem diferença dentro da igreja,
vai ser tua vizinha lá na glória. E eu quero ver como é que você vai fazer, tendo que louvar a Deus por toda eternidade ao lado daquela pessoa. E Deus vai se divertir muito com essa situação. Ele vai acompanhar o tempo todo só para ver. Por isso, em nome de Jesus, enquanto estamos aqui na terra, vamos entrar em acordo. Vamos fazer aqui a nossa comunhão. Vamos estabelecer aqui a nossa irmandade. Vamos caminhar todos juntos. Vamos estar na mesma concordância. Vamos estar no mesmo espírito. Vamos estar na mesma unção. Vamos estar debaixo da mesma graça. Vamos caminhar todos juntos, para que quando a gente estiver ali naquelas mansões celestiais, não haja no nosso coração nenhum constrangimento. Já pensou? Você sai da tua mansão, abre a porta e dá de cara com aquela pessoa que você falou tão mal aqui na terra. E aí, vai virar a cara? Como é que pode? É impossível. Você vai ter que louvar a Deus com aquela pessoa. Então é melhor a gente começar agora. Saímos todos do Egito. Éramos todos escravos. Todos falhos e pecadores. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Nenhum de nós tem um grande nome. Nenhum de nós é importante. Mas o Senhor pegou cada um de nós, nos purificou com seu sangue precioso e nos chamou do meio do povo para administrar a sua obra. E como nós estamos alegres por causa disso, porque não é pouca coisa, é muito grande o que Deus fez na nossa vida. Somos conservos uns dos outros. Vamos continuar juntos a nossa caminhada. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.